O governador João Dória sancionou o projeto de lei que regula e expande as escolas cívico-militares para a rede pública estadual de ensino e, a partir de agora, a Secretaria de Estado da Educação pode selecionar as unidades que serão convertidas ao modelo. Para falarmos mais sobre o significado dessa nova lei para São Paulo, o Jornal da Manhã conversa agora com o autor do projeto, o deputado estadual pelo PSL, Tenente Coimbra. Como vai, deputado? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos escutam e nos assistem. Fico muito feliz em ter sido proponente desse projeto de lei, agora dessa futura lei que volta para a Assembleia por conta de alguns vetos, mas que no prazo de 30 dias vai ser também sancionada pela própria Assembleia e aí efetivamente vira uma lei que tenho certeza que vai fazer diferença no Estado de São Paulo. E concluído todo esse processo, deputado, qual é a expectativa do senhor? Em quanto tempo a gente deve ter uma expansão, de fato, da rede de escolas cívico-militares aqui no estado de São Paulo? É possível falar em números também? Quantas serão? Qual a previsão e prognóstico a partir de agora? O projeto das escolas cívico-militares ele existe há mais de 20 anos ao longo do Brasil. Ele foi trazido pelo governo federal, né, no final de 2019, colocando num projeto governamental, e ele foi expandido. No primeiro momento, São Paulo não tinha aderido, devido a algumas previsões legais, inclusive da própria utilização de policiais militares, mas o programa ele ocorreu pela parte municipal, utilizando profissionais das Forças Armadas. Com essa aprovação dessa lei, vamos conseguir colocar em colégios estaduais, então em colégio de ensino médio. Hoje a gente tem uma previsão de 8 municípios, segundo o governo federal, portanto o programa é federal, que vão ser contemplados com esse modelo de gestão compartilhada. Santos, São Vicente, Guarujá, temos Sorocaba, Bauru, Taparitinga, Barrinha e Taubaté. Deputado, e como que foi feita a escolha dessas cidades? Quais critérios foram utilizados? O primeiro critério é a solicitação de adesão do próprio município. Eu esqueci de Pirassununga, perdão. Tá? Então, uma foi escolhida no ano passado, que foi Sorocaba, e 8 este ano, totalizando 9. Então, primeiro, o próprio MEC ele abre a solicitação dos municípios aderirem e o Estado aderir. Os 7 municípios aderiram via formatação direta com o MEC e o Estado aderiu. E agora, com a competência legal, o Estado vai destinar esse projeto para 2 municípios. Então, são 2 escolas estaduais. Dentro da questão estadual, dentro do ensino médio, serão uma escola no Guarujá e uma escola em Pirassununga. E aí, depois, existem outros requisitos para a escolha da escola em específico. Uma escola de 500 a 1.000 alunos, é uma escola com uma média de IDEB abaixo da média estadual, é uma escola que tenha vulnerabilidade, alguma demonstração de vulnerabilidade social e também, logicamente, uma escola que queira a implementação do tema, isso via consulta pública. E aqui na capital, deputado? A capital não quis aderir. O prefeito Bruno, reeleito, entre aspas, que assumiu a gestão, mas a capital não quis aderir, então com isso inviabiliza o programa. Mas a gente já tem um planejamento para que venha via Estado já no ano de 2022. Deputado... Perdão, pode continuar o raciocínio. Não, que alguns municípios, infelizmente, o projeto ele causa algumas dúvidas ideológicas. Mas é um projeto extremamente eficiente. A média de nota no IDEB ela é 20% superior a onde esse projeto é implementado. Ele diminui em 50% a evasão escolar, aumenta em 70% a quantidade de alunos que estão estudando no ano certo, e aumenta, que eu acho que é o principal, o sentimento de pertencimento. Os alunos que lá estudam, eles têm orgulho de estudar lá e permite que os professores, que continuam sendo os mesmos da rede pública estadual ou municipal, eles permitem, com a base da disciplina, permite que o professor dê aula em sua plenitude. Então, com isso, o aluno absorve mais o conhecimento passado. Exatamente sobre as atividades, sobre o perfil de uma escola cívico-militar, que eu quero perguntar para o senhor. Existe uma padronização, de uniformes, cortes de cabelo, e também existe uma dúvida a parte da população se essa criança, se esse estudante vai se militarizar numa escola como essa, ou não? Não vai se militarizar.
vai ter um uniforme, que é um uniforme normal, vai ser uma camisa de botão. O próprio programa, ele prevê que caso um estudante ou a família do estudante não queira participar do programa, e caso um professor não queira lecionar no programa, é obrigação do município, caso seja contemplado via município ou via estado, né, transferir esse aluno para uma escola mais próxima. Então, só vai estar no programa quem quer. Fato é que, inclusive, dentro da escola selecionada, existe uma consulta pública. Então, cada família tem direito a um voto. E a média de aceitação é em torno de 70% a 80%. Porque que pai e que mãe não quer uma qualidade de educação superior para o seu filho? Existem inúmeros mitos. Um que colocam que o militar vai tirar também o emprego do professor. Não, o militar ele não trabalha dentro da sala de aula, o militar ele não entra dentro da sala de aula. Ele ajuda na questão como uma espécie de fiscal de corredor, de mediação de conflito, em cima dos programas cívicos. Ele também ajuda em cima do programa de valores e ajuda, logicamente, na parte de disciplina e na parte administrativa, que alguns militares também auxiliarão o diretor, que continua sendo o diretor convencional da escola, e auxiliarão ele nessa parte administrativa. Com isso, ele muda uma cultura. Hoje, infelizmente, dentro da nossa sala de aula, quem é o aluno referência na parte de cultura? Infelizmente, é aquele aluno que cabula a aula, às vezes faz utilização de entorpecente, é o aluno que desrespeita o professor, ele é, entre aspas, o bambambam dentro da sala. Numa escola cívico-militar, quem é o aluno referência? É aquele aluno, o xerife da turma, que vai conduzir a turma, os alunos, para hastear a bandeira de manhã, para cantar o hino nacional, que vai levantar quando o professor chega. Para quem estudou isso no passado, isso não é nada de outro mundo. Só que isso foi se perdendo ao longo do tempo. Os alunos não respeitam o professor. Então, com isso, você traz uma cultura de disciplina. Isso não tem nada a ver com a parte militar. É um programa muito diferente. Ele se assemelha, assim, no colégio militar. O colégio militar tem essa parte mais militar. Então, uma escola cívico-militar que tem as suas diferenciações. Ô, deputado, e isso, imagino, deve ajudar também a reduzir a fila de espera por vagas em escolas, né? Então, é algo que vai beneficiar tanto as redes municipal quanto estadual, não? Na verdade, esse programa ele contempla uma escola já existente. Então, com isso, acaba se mantendo dessa questão de fila. Mas esse programa ele contempla também um recurso para reforma. Então, com isso, essas escolas contempladas, o municipal ou o estadual, elas recebem um recurso via MEC, né, onde as mesmas têm a possibilidade de reformar quadra, comprar equipamentos, que é uma parte deficitária hoje do nosso ensino público. Tem inúmeros problemas, salário de professores, que deveria ser maior, respeito aos professores, plano de carreira atualizado, equipamento, estrutura. Então, todo o recurso que vem, ele é muito interessante. E o programa, ele acaba compreendendo diversas oportunidades para os próprios professores. Hoje se discute, inclusive, numa parceria com outros países, inclusive intercâmbio de professores para poderem lecionar a língua espanhola. Hoje, de acordo com a necessidade de cada município, cada escola, ele permite, numa aula de contraturno, ter robótica, ter computação, ter música. Então, hoje cria, dentro do cenário de escolha de escola, que eu falei, a questão da vulnerabilidade, uma escola de nota baixa do IDEB, a gente está falando, geralmente, de uma escola periférica, uma escola que regularmente tem dados ruins. Então, isso traz uma oportunidade, né, de repente, aquele aluno que tem aquela rotina daquela escola que é sempre problemática, a ter uma visão diferente, a ter um futuro diferente. O senhor falou de contemplar os professores, mas vai manter os professores que já lecionavam nessas escolas? E outra dúvida, filhos de militares terão mais benefícios ou, de repente, desconto ou por aí, não sei? Os professores, eles serão mantidos, são os professores da rede pública, tanto estadual como municipal. É uma escola 100% gratuita, continua sendo uma escola pública, da rede pública de ensino, então não tem custo nenhum. E a forma de ingresso de uma escola pública continua normal, né? Com prioritariamente os alunos do bairro, estendido para outros alunos, caso não contemple todas as vagas, pela solicitação da adesão tanto na Secretaria Municipal de Educação como na Secretaria Estadual. Os filhos de militares não têm privilégio nenhum. É uma escola pública convencional.
A única diferença é que ela vai ter essa gestão compartilhada. É um modelo que se assemelha ao colégio militar. O colégio militar, sim, esse é uma outra formatação, que um custo muito maior. Os alunos, sim, na maioria oriundos de filhos de militares, porque ele foi criado para isso, para absorver esse sistema dos militares que se transferem muito. E acabou criando uma cultura de uma cultura de excelência dentro da parte escolar. Então, com isso, o programa ele foi replicado nessa base, né? Mas não existe essa formatação de prioridade para militar. Outra coisa que conta na mentira que foi criada é que uma escola cívico-militar custa 3 vezes mais que uma escola convencional. Uma mentira, né? O colégio militar, ele sim tem um investimento maior. O investimento da escola cívico-militar ele é em torno de 6 a 7% maior, tendo em vista que vai absorver em torno de 10 profissionais oriundos de segurança. Mas, quando você coloca um investimento de 6 a 7% maior para um acréscimo de 20% de nota no IDEB, ele é altamente compensatório. Deputado, e é possível que o número de adesões aumente, ou seja, outras escolas também acabem aderindo a esse modelo no futuro, prefeitos e governadores, o governador ou prefeitos acabem aderindo a esse modelo e transformem novas escolas em cívico-militares também? O programa federal, ele anuncia no início do ano as escolas que vão fazer essas consultas para aplicação no próprio ano de 2021. Inevitavelmente, nesse infeliz momento de pandemia, todos os outros processos eles acabam se retardando um pouco, inclusive da própria implementação da escola cívico-militar, tendo em vista que precisa de uma consulta, uma audiência pública e depois uma consulta pública. E isso tudo tem que ser presencial, tem que ser bastante divulgado. Então, nesse momento de um afastamento social e o próprio fechamento da escola, isso diminui. Mas, voltando à pergunta, é relatado no início do ano pelo governo federal as escolas e os estados e quantas vagas terão. Com esse meu projeto de lei, minha construção com o secretário Rossielli, que na verdade o secretário Rossielli é um grande fã do tema, ele quando foi secretário no Amazonas, né, ele implementou diversas escolas cívico-militares, ele quando foi ministro, ele debateu sobre o tema e agora, como secretário de Educação de São Paulo, ele convenceu o executivo a aderir ao tema. A minha ideia com esse projeto de lei agora, ele sendo sancionado, é a gente também criar um programa estadual, que isso vai permitir uma ampliação a diversos municípios, quem sabe uma escola de estado em cada região, ou em cada município, que possua uma possibilidade de ampliação, porque 9 municípios dentro de 645, eu acredito que seja pouco, a demanda é muito alta. Hoje, só como um exemplo, São Vicente foi contemplada num espaço de 1 mês, né, antes mesmo, rumores qual escola seria contemplada, a gente já tem 400 famílias na fila de espera para matricular o seu filho nessa escola, porque, infelizmente, a gente sabe que existem escolas, tanto municipal, mas mais estadual, né, onde os alunos, infelizmente, eles entram num círculo vicioso, né, de não aprendizado. Escola com histórico de agressões, escolas com histórico de tráfico de entorpecente, escola com histórico de vandalismo, né? Então, todo pai, toda mãe tem esse zelo de querer o melhor para o seu filho. Então, a procura ela é muito grande e nossa ideia é a ampliação cada vez mais do projeto. Muito bem, nós ouvimos aqui o deputado estadual Tenente Coimbra, deputado pelo PSL aqui em São Paulo. Obrigado pela entrevista, deputado. Um bom dia. Eu que agradeço aos dois e agradeço a oportunidade de estar falando desse projeto que para mim é tão relevante das escolas cívico-militares. Um abraço.